Chegamos! Salve! Salve, salve, meu querido. Vamos compartilhar também aqui? Deixa eu ver. Ih, rapaz. Caiu e Agora voltou. Voltou. voltei. Voltou. Tudo bem? E aí, meu Machucou? querido? Bom ou Machucou? não? Machuquei. Tô no DM. Fui de Anderson Leite. Ué, você mudou para Pará agora? Glória. Nunca critiquei. Nunca critiquei, fi. Nunca critiquei. Obrigado, Paysandu. Meu papão. Bom, chamar o cara. Bora. Tamo nervoso ou não? E aí? Imagina. Só um pouquinho, né? Pois é. Peraí. Deixa eu virar Opa. aqui, peraí. Deixa eu só virar aqui. Meu Aí. Deus do céu. Aí a pressão E abaixa. aí? Aí fica foda, né? Que isso? E aí? Como é que... Beleza, Grande cara? Fabinho. Boa noite, meu velho. Tudo bem, graças a Oi. Deus, tô Então tranquilo. tá bom. Se tá bom, você tá bom pra gente também, filho. Que isso, tá doido. Bom, Fabinho, bem-vindo aí, né? A nossa live. A primeira é o Papo de Bugrino que a gente tá tendo, né? Estreia. A estreia, e não podia ser diferente, tinha que ser com você. Fala assim, é uma honra mesmo estar recebendo você aqui por tudo que você significa pro Guarani, né? Pra nossa torcida, pra nossa história. E, e é isso, cara. Deixar com o Bugrino também, mas assim, depois eu falo mais pra não ficar só de tiete, mas assim, cara, eu já falei algumas vezes, mas você é meu jogador preferido da história, irmão. É a vida, entendeu? Tem jeito. Obrigado, cara. Obrigado aí, né? Participar com vocês aí da primeira live, que nem vocês falaram, né? E obrigado pelo carinho aí. Vamos embora. Vamos bater, vou trocar uma ideia aí, falar um pouquinho da nossa trajetória dentro do Isso Guarani, aí. né? Vai esperar. O pessoal tá chegando. A rapaziada tá chegando aqui, ó. Tá vindo com Tá força. mesmo. Vamos lá então, cara. Bugrino também, se quiser se apresentar já também pro Fabinho, pra todo mundo. Opa, Fabinho. Aqui o Bugrino, o Robert, ou Bob, como me conhece. Já te vi algumas vezes, porque moro aqui perto de você também. E, cara, te falar que uma das memórias mais agradáveis que eu tenho é quando você meteu o terror no Fábio Assunção entre Guarani e Palmeiras na quartas de final. Bom, meu velho. Foda. Pô, feliz contigo. A gente só não se viu ainda aqui, moramos perto, mas Eu já te vi né? várias vezes, mas acho que eu nunca tive a coragem e a ousadia de falar: Ô, Fabinho, beleza? Tira uma foto comigo. Pô. Que isso, cara. Tá doido. A gente tá em casa, né? Todo mundo bugrino, não tem essa não. Por aqui, aí pode parar, a gente troca, bate um papo. Aí. Beleza, beleza. Não dá muita abertura que eu te chamo para A um gente, churrasco. a gente faz parte da mesma família, velho. Sensacional. Eu já fui cara de pau, né? Eu já vi na Vitalícia, já chamei, pedi pra tirar foto, postei foto, já pedi vídeo. Eu sou tiete do Fabinho, né? De tempos. Não, que isso, nessa não. A gente é uma honra para mim, por tudo que eu vivi dentro do Guarani, ter o carinho de vocês, né, cara? O reconhecimento de vocês, torcedores, é mais importante. Então, isso aí não custa nada, não tem dinheiro, não tem nada que pague, não, entendeu? A gente que é grato, cara. Assim, vamos abordar um pouquinho da sua trajetória aqui no Guarani, mas assim, todo bugrino é grato à sua passagem, às suas passagens aqui, né?
em a gente que pode ter certeza que é mútuo, assim, essa gratidão. De verdade mesmo. Eu não costumo falar sério, mas é o nervosismo, tá? É muita piadinha, mas agora daqui a pouco eu vou me soltando, eu vou me soltando. Ah, vamos embora, velho. Vamos pra resenha. Vamos trocar uma ideia legal. Bora lá. Bom, cara, você chega no Guarani, né? Em 2009, né? Isso. Perfeito. E aí a gente queria saber como foi essa chegada, né? Como foi a conquista desse espaço com o professor Vadão, né? Saudoso professor Vadão. Como que foi essa trajetória de chegada no Guarani? Eu chego em 2009, que nem você falou, né? Depois de percorrer o interior de São Paulo todo em busca de uma oportunidade, né, disputando a Série 2, né, nos interior lá, no Mirassol, Botafogo, até eu chegar ao Botafogo de época, né, e Paulistão que eu fiz em 2009, e na época acho que fiz gol contra o Guarani também, né, e depois, quando acabou o Paulistão, o Minhoca, né, foi contratado por na época, ele foi o jogador que foi contratado do Botafogo, e também quem fazia parte também da comissão lá, um cara também que eu sou muito, muito grato também, que é o Capitão, né? Que foi campeão brasileiro pelo Guarani na época também. Ele fazia parte da comissão e teve interesse, né? Do Guarani em me contratar na época. E aí o Walter Mioca também falou com o Vadão. O capitão também deu uma força a respeito do para mim poder também estar indo para o Guarani, passou as referência, né, muito boa sobre a minha pessoa na época. E aí depois daí tivemos uma conversa e graças a Deus deu certo e depois virou história aí a nossa caminhada dentro do Guarani, mas foi através disso aí, foi através do Paulistão que eu fiz, muito bom no Botafogo, e aí isso foi a grande oportunidade da minha vida de estar vestindo uma camisa pesada, né, de um único campeão brasileiro do interior, e aí foi onde eu enxerguei como a última oportunidade. Ou eu aproveitava, ou eu voltava para o interior de São Paulo, né? Jogando a Série A2, Copa Paulista, Série A3, né? Isso com 26 para 27 anos, já estava tarde já. E aí é onde eu coloquei na minha cabeça, né? E aí aproveitei a oportunidade que o professor Vadão, né? Falou, o cara que eu tenho uma gratidão enorme por tudo que ele me fez dentro do Guarani, o cara que me ajudou muito, né? O cara que bateu o martelo de uma contratação. Se não fosse ele também, hoje não seria o Fabinho que eu sou dentro do Guarani. Então, eu aproveitei como fosse um prato de comida, né? Sabendo que o Guarani era grande e eu sabia que se eu fizesse em 6 meses o que eu fiz em 4 meses no Paulistão, as coisas iam mudar na minha vida. Graças a Deus mudou. Burino quer Não, pontuar. mudou e mudou muito. Eu tenho uma dúvida, e na verdade é uma curiosidade. Fabinho, quando você ouviu Guarani, ou a oportunidade de vir ao Guarani, o que que você fez ou pensou sobre? Uma coisa que eu estava na época, né, eu estava na avenida, em Olímpia, junto com a esposa, né? E a mãe dela tinha um negócio de peitinho na avenida lá em Olímpia, né? E era bem conhecido. E eu estava com ela nesse dia, ajudando a mãe dela ali, porque a mãe dela não podia estar naquele momento. Ficou eu e ela na época ali, trabalhando, vendendo espetinho. Nós tinha acabado de sair do Paulistão e esperando. E ali tocou meu telefone na época, falou para mim, tá preparado? Tá sentado? Eu falei, velho, tô preparado sempre, cara, tô aqui, o que surgiu aí, o que tem, fala para mim. Tô desesperado, já acabou o Paulistão, nada, preciso trabalhar, cara. Eu tenho uma menininha também, né, cara, preciso estar empregado, não posso ficar parado, né? Ele falou para mim, ó, surgiu uma situação, tá surgindo uma situação, a gente está conversando, não tem nada certo ainda, mas a
chance de dar, a chance de acontecer é 100%. Só estou esperando só o pessoal mandar o contrato para a gente assinar, ou senão a gente vai ir até em Campinas. Falei, Campinas? Falei, mas o que nós vamos fazer em Campinas? Aí foi onde falou a situação do Guarani, lá de Campinas, um time de tradição, um time que foi campeão brasileiro, tem uma história bacana, surgiram vários jogadores lá, e é uma cidade grande, né, que é time, né, que falaram, né, que eu tenho um, né, aí depois que me venderam lá atrás, mas eu só tenho um. E aí, e aí eu peguei, pô, já fiquei desesperado, né? Falei, meu Deus do céu, cara, não acerta, Série B. Eu falei, meu Deus, acerta aqui. Cara, é a oportunidade que eu preciso, nem que o salário for o que eu tô ganhando aqui, não tem problema não, mas eu vou para poder jogar numa vitrine. E aí, graças a Deus, desliguei o telefone, e em uma hora ele me retornou e falou que no outro que para Campinas, para assinar o pré-contrato lá para os pessoal. E aí já acabei fechando tudo e me apresentando já, junto com aquele elenco lá que fez história. E como foi ver o Brinco de Ouro com a torcida, estrear no Brinco? Como que foi essa sensação, assim? Cara, eu, assim, né, pô, 26 para 27 anos, tava no exterior, né? Não é a mesma proporção, né, cara? A gente teve um time aí na época, não tinha muita torcida, né? Não tinha aquele costume de estar o estádio cheio, né? De ter aquela mídia, né? De ter o foco que, né, a mídia que é em Campinas. Cara, quando eu cheguei no Brinco, eu entrei no Brinco, que eu assinei o contrato, falei, agora é verdade. E aí depois fui passar lá com o Vadão, né? Sentei com ele na sala. Eu lembro até hoje, eu falo para todo mundo que ali foi onde eu falei, pô, agora chegou o momento, chegou a hora, e é aqui que eu vou dar uma alavancada na minha carreira, naquilo que eu estava buscando, né? E aí ele falou, ó, jogando num time assim, 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 time que saiu grandes jogadores aqui, jogadores que foram para a seleção, time para outros times aí para o país, né? Um clube que está carente, né? De ídolos, né? Então, assim, e você fazer o pouco que você fez no Botafogo lá de Ribeirão, aqui você vai ver que sua vida vai mudar, né? Eu falei para ele, eu falei, não, professor, vim para cá para isso mesmo, cara. É a minha grande oportunidade, era o que eu estava buscando, era o que eu estava querendo, né? E você pode contar comigo, pode ter certeza que eu vou agregar também, no dia a dia também, porque eu cheguei no status de ser o 12º jogador, né? Porque eu lá no Botafogo de Ribeirão, né? E aí, quando eu cheguei no Guarani, a primeira imagem que deu no jornal, Guarani contrata o 12º jogador. E aí eu coloquei na cabeça, falei, não, eu vou batalhar, vou treinar, né? Respeitar os meus companheiros na época que vinha de outras equipes também, mas um pouco mais do que eu, né? E eu falei, na hora que surgir as oportunidades, eu vou mostrar o meu trabalho, né? E, e aí, aos poucos, eu vou ganhando a confiança do Vadão também. Então, foi isso quando eu cheguei no Guarani, que eu vi, que aí eu falei, cara, depois eu fui vendo a história, fui fundando certinho, né? Conheci pessoas aqui dentro ali, o João Paulo, que eu via todos os dias, dentro do Brinco, e aí o Vadão virou para mim e falou, você sabe quem é esse cara aí? Eu falei, não conheço não. Falou, esse cara aí é o maior ponta esquerda da história do Guarani. Esse cara jogou seleção, jogou Corinthians, jogou na Itália, é ídolo lá na Itália também. Cara, eu olhei para ele assim, tá, com toda a simplicidade, e, e aí eu falei, veio na minha cabeça, né? Falei, cara, eu vou dar vida aqui, cara. Vou dar vida porque o Guarani vai mudar a minha vida, vai mudar o meu rumo. Então, quando eu pisei no Brinco de Ouro, eu só pensei em abraçar a oportunidade de estar vestindo uma camisa pesada. E aí as coisas depois aconteceram dentro do campo, né? E aí
fizemos uma baita de uma Série B, as coisas no final do ano fluiu, o torcedor se encantou com o meu futebol, né? Então, é isso, cara. Eu vi o Guarani como uma oportunidade da minha vida e, graças a Deus, deu tudo certo. Excelente, excelente. E, Fabinho, outra pergunta. Você mesmo comentou que acabou chegando como um 12º jogador. Ou seja, uma aposta, né? E em que momento você percebeu que era um ídolo? Já fez uma participação assim, uma participação memorável para o Guarani. Em que momento que virou essa chave na sua cabeça e você falou, nossa, agora eu sou bugrino de verdade? Assim, quando eu cheguei, que nem eu falei, né? Quando eu vi que eu seria o 12º jogador, e aí eu falei, não, eu vou tirar esse rótulo, né? E vou buscar a titularidade, né? Respeitando sempre os companheiros que estavam jogando, mas trabalhar, né? Quietinho e as oportunidades quando chegassem, aproveitar. E, e aí surgiu, infelizmente, né? Na época, quando o Kaique machucou, teve uma lesão, a gente não torce para um companheiro de profissão machucar, para a gente poder jogar, mas faz parte, né? Faz parte, isso acontece. E aí basta aqueles que estão no dia a dia esperando a sua oportunidade, treinar, se dedicar, né? Mostrar para o treinador que está preparado para quando surgir a oportunidade. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei, agora é o momento que eu queria, né? Agora caiu no meu colo e agora a responsabilidade é minha. Né? E aí eu lembro de uma conversa que eu tive, então, o Adão falou, agora é a hora, está entrando nos jogos, está entrando bem, está jogando bem, o torcedor já está gostando de você já tem um carinho por você já, porque você entra nos jogos e está fazendo uma função, agora seja feliz. Agora era aquilo que eu queria. Então, vai lá, aproveita, não carrega nada além daquilo que você tem que carregar, faça o seu trabalho como você vem fazendo no dia a dia e deixa as coisas acontecer. E aí foi sequência de jogos, né? Eu estava no PT, eu lembro que o meu primeiro jogo como titular, se eu não me engano, foi contra o Bahia, no Brinco de Ouro. Eu fiz o gol ainda, de falta, que a bola atravessa a área toda e passa por todo mundo e eu faço o gol no primeiro jogo, né? E ali eu senti, naquele dia, que eu falei que as coisas iam mudar e com confiança, né? Com o respaldo do capitão, eu sabia que o final, lá no dezembro de 2029, as coisas iam ser diferentes para mim. Então, e aí depois, né? Com a sequência de jogos, aí veio o derby, né? O derby que eu joguei, né? Eu não joguei lá em cima, se eu não me engano, eu entrei um pouquinho, se eu não me engano. No derby lá em cima, né? Com o Kaique fez o gol lá. E só contando um pouquinho desse primeiro derby, cara, eu não imaginava o que seria o derby, né? Eu não tinha nem noção do que seria o derby. Eu imaginava. O pessoal só comentava lá no clube, né? Nós fez uma campanha danada então naquele momento, e até o derby, né? Até o primeiro derby. E eu lembro que o torcedor, me arrepia até hoje, cara. Eu lembro que o torcedor entrou dentro do ônibus lá, parou o ônibus, né? A torcida organizada, todos a torcida organizada lá, entraram lá dentro do. E, e aí eu falei, meu Deus, o que os caras estão fazendo aqui dentro? Será que os caras vão cobrar nós? Não é possível, não. Era estranho. Para mim era novidade. Para mim era novidade. Era um time de camisa, de torcida, de massa, cobrança, né? Eu falei, cara, o que os caras deu na minha cabeça? Eu lá, bem no meu cantinho, né? Falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Aí os caras entrou, eu lembro, falou, agradeço vocês por tudo que vocês fizeram até aqui, tá? A campanha que vocês estão fazendo, tá surpreendendo todo mundo, ninguém esperava. Mas só que assim, cara, nós estamos vivendo esse derby já há 5 anos, que a gente vive de chacota deles. A gente não ganha deles. Então, assim, esse jogo, cara, eu quero que vocês entrem lá dentro de campo, lá, dê a vida e traga essa vitória para nós. Cara, meu Deus do céu. Eu já queria sair do ônibus para jogar.
Tava querendo sair do ônibus para jogar. Mas só que tinha que ir para concentração, entendeu? Tinha que esperar até o outro dia. Imagina a vontade que eu tava de jogar também, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, cara, que isso? Falei, loucura, cara. Falei, meu Deus. Aí eu peguei, depois do derby lá, pô, nós ganhamos o gol do Kaique, a situação que foi. Retornamos pro Brinco, aquela avenida lá embaixo, lá, cheio de torcedor, todo mundo, alguns chorando, descendo, pô, batendo no ônibus, sabe? Nós descendo depois para chegar, para entrar pro vestiário, um monte de gente cantando. Cara, eu falei, meu Deus do céu, cara, é aqui que eu tenho que estar, é aqui que eu vou fazer meu nome, eu vou fazer minha história aqui. Meu E Deus. foi aí que eu falei, agora eu vou aproveitar as oportunidades. E aí foi quando eu comecei a jogar e vi o derby, né? Primeiro derby meu. Falei, agora eu vou jogar. Olha só, o outro eu um pouquinho e acompanhei a história todinha e senti tudo aquilo ali que o torcedor vivia. Falei, agora eu vou jogar. E eu estava bem, já estava nas graças do torcedor, né? Já era o destaque do time, né? Então, eu falei, agora chegou a hora de eu disputar um derby e ser protagonista, de chamar a responsabilidade, de botar a bola no pé mesmo e falar assim, ó, agora eu vou tomar a responsa. Cara, e foi o jogo da minha vida, cara. O derby foi eleito o melhor jogador em campo naquele ano. Ganhei um quadro. Fui até no Batista na época, ganhei um quadro de um artista. Na época eu não me recordo o nome dela agora. E assim, depois dali eu senti que minha trajetória ia ser maravilhosa dentro do Guarani. Então, é o que eu falo, né? Às vezes eu brinco com alguns amigos, com algumas pessoas, eu falo, cara, o Guarani é tão grande, esse monte de jogadores entendesse realmente, e os jogadores que chegam hoje no Guarani, e focar mesmo, e se aprofundasse mesmo na história mesmo, e falar, caraca, eu vou mudar minha vida, pode ter certeza que o Guarani muda a vida mesmo, daqueles que esteja disposto a pagar o preço, né? Então, depois daquele derby ali, eu vi que as coisas iam ser diferentes para mim, que eu ia deixar meu nome marcado na história, mas não imaginava que seria tão assim, né, reconhecido da maneira que eu sou, como ídolo, tendo foto, né, sendo um cara hoje, aonde eu vou, em Campinas, ou em qualquer lugar que eu ando aqui que tem bugrino, as pessoas me colocam junto de pessoas que eu nunca imaginava quem era o Fabinho, quem é o Fabinho perto de muitos aí, perto do Fumagalli, perto do Amoroso, perto do Careca, perto do Zenon, do João Paulo e companhia, né, velho? Então, quem é o Fabinho perto desses caras que jogaram em muitos lugares, jogaram na seleção brasileira? Quem sou eu? Então, pô, um moleque que teve um sonho de ser um jogador de futebol e chegar num time tão grande, de massa, o único campeão brasileiro, e eu deixar meu nome na história, nem que seja pequenininho, mas está ali. Então, para mim, cara, e eu agradeço também, né, a todos os meus companheiros que fizeram isso, né, de 2009, que me ajudaram muito. Sem eles também nada não seria eu, o Fabinho, que eu sou. Então, agradeço muito eles, que os caras que me ajudaram muito também, a nível de muitas coisas. Então, cara, eu sou muito grato a Deus, né, pelo que eu sou hoje dentro do Guarani, cara. E era um timaço, né? O que aquele Guarani de 2009 jogava bola era brincadeira. Não, era, velho, um time que eu falo assim, foi montado à pressa, e o Guarani vinha de uma situação que tinha caído do Paulista, né, na época, e o Vadão monta o time de 2 meses para começar a Série B, e todo mundo imaginando que nós ia cair na Série B, porque ele trouxe jogadores, como se dizer hoje, né, catado, né, daqui e dali, foi montando o time, e aí ninguém imaginava que a arrancada nossa ia ter, se eu não me engano, 5 vitórias e um empate, se eu não me engano. Começou voando assim na Série B. 4 gols já, 4-2 no Fortaleza, né? A estreia nossa em Fortaleza, ninguém imaginava que nós ia chegar lá e ia fazer o jogo que a gente fez, né? Então, imagina.
Cara, eu falo que, assim, aquele grupo ali foi abençoado mesmo. O Vadão soube escolher, cada um foi escolhido ali, não só os jogadores, mas também o staff, as pessoas que estavam por trás. Cara, assim, um time sensacional, cara, sensacional mesmo. Que entrou pra história, né? Foi vice-campeão brasileiro. A gente só não foi campeão brasileiro porque, infelizmente, acharam o jeito pro Vasco ser naquela época, né? O Vasco que tinha um pênalti por rodada, né? Tinha um pênalti por partida. Nós ia, batia em todo mundo, ganhava de todo mundo, aí a pênalti pro Vasco. Anunciava lá nos estádios, ó, pênalti pro Vasco. Eu falei, meu Deus, que jeito nós Não, vamos ser não. campeão. Como não? Vamos subir, vamos conquistar o que a gente sonhava, né? Que era o acesso, né? Que era o acesso, né? Então, era o que a gente queria e a gente conseguiu, pelo menos, o acesso e vice-campeão ainda da Série B daquele ano. E você falou do derby, né? Você falou do como você sentiu o derby, que te arrepia. Depois da sua passagem pelo Guarani e para os outros times, você chegou a ter um clássico parecido, algum sentimento parecido com o derby campineiro? Cara, eu falo para alguns aí que eu ouvi isso quando eu cheguei, né? Ó, Fabinho, aqui o derby é pior do que Palmeiras e Corinthians. Aqui o negócio é diferente. Aqui para a cidade. Aqui, ó, cara, torcedor vive na rua aí 2, 3 meses aí. Cara, eu no jogo lá, antes de chegar, se eu não me engano, acho que faltava 4 jogos para começar o derby. Vocês, torcedores, começavam a gritar, ô Lele, ô lá lá, o derby vem aí, o bicho vai pegar. Eu falei, gente, o derby daqui 4 jogos, velho. O cara já tá cansado, cara. Então, assim, eu falei, caraca, cara, falei, que isso? Aí, pô, não tem, cara, não tem. Eu joguei lá no Cruzeiro e Atlético Mineiro, lá. Joguei Ceará e Fortaleza. Era Joguei justamente outro isso que eu ia perguntar, se o também. Clássico Mineiro chegava pelo menos perto. Cara, não tem como, cara, não tem como. Não é a mesma, não tô aqui desmerecendo o Clássico Mineiro, também é muito bom, muito forte, mas não tem a mesma proporção, cara, não tem aquela mesma, aquela mesma adrenalina, cara, aquele mesmo A movimento, assim, atmosfera é durante a diferente, então. semana. Tem, cara, não tem, é diferente, cara, é surreal, cara, quem jogou sabe, entendeu? Então é diferente. E esse jogo, eu gostava de jogar, esse era o jogo que eu queria, era Não, bom, era bom. ganhar deles é outra coisa, né? Não tem jeito. É o que eu sinto mais falta hoje, é jogar com eles. É o jogo que eu queria. Mas, A gente também queria que você jogasse, viu, cara? Porque, olha. é. Porque assim como você citou que num derby você tinha ansiedade de sair do ônibus para jogar, eu acho que tem jogador que esquece o futebol no ônibus e vai jogar sem o mesmo entusiasmo que você tinha, provavelmente. Cara, é que eu falo, cara, assim, nós como na época quando eu era criança, né, cara, a gente sempre almejava jogar jogos grandes, né? E ver o estádio lotado, sabe? Então, assim, cara, eu falo hoje, cara, eu quero ter alguma oportunidade muito grande, cara, de poder, sabe, disputar um derby e, assim, ganhar ou perder faz parte, cara. Isso aí tá empatar também, a gente sabe que tá no contexto, mas o que não pode faltar, cara, é o sangue no olho, sabe, cara, sei lá, cara, você entrar e entender mesmo o que significa, sabe? A importância do Uhum. jogo, sabe? Pelo menos você competir, pelo menos você correr, pelo menos você, sabe, se entregar, você dar vida, sabe? E o torcedor, e o torcedor reconhece, por mais que você perdeu para o rival, né? O torcedor ele reconhece que, pô, o time lutou, o time correu, pô, os caras deu a vida, foi pro detalhe, né? Então, assim, pô, aí quando você sai de um derby que você, cara, você não jogou nada, pô, e aí fica aquela sensação que ficou faltando, cara, isso aí não dá para aceitar, cara. Então, esses jogos é diferente, cara, não adianta, esses jogos é diferente. Esses jogos, a tua mentalidade, o teu preparo tem que ser, cara, diferente dos outros jogos, Uhum. entendeu? Esse aí envolve, cara, envolve muita coisa, não envolve só o jogador, não envolve só o jogo,
envolve tudo, cara. Envolve vocês, torcedor, também, que vive, que passa dias fora de casa, e zoeira, sabe? Então, o cara tem que sentir isso também. O cara tem que levar isso para dentro de campo. O cara tem que representar vocês Uhum. também dentro de campo. Então, é isso que nós fazia, cara. É isso que nós conversava entre nós. Cara, não perder, empatar faz parte, mas nós temos que entrar lá dentro, lá e deixar tudo, dar a vida. Nós sair de campo lá, nem que nós caia no chão depois do Uhum. jogo, entendeu? Mas a gente saiu com aquela sensação que nós fizemos o nosso melhor, Você entendeu? É tá isso. doido. Até eu quero entrar em campo agora. Nossa Não, senhora. eu já falaria pro Fabinho entrar em contato com o Farney já. Por favor, dá motivação pra esse time aí, pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora. Você tá doido. E, Fabinho, em 2010, por algum motivo que eu não entendo por que, que o Wagner Mancini acabou não te colocando nos planos, te emprestou para a Portuguesa. Quando você voltou, foi um alívio, pensando, nossa, estou voltando para minha casa? Ou você queria, ou você ainda gostou e agradeceu por ter uma experiência fora do Guarani? Eu gostar ou não gostei, né? Porque eu queria ficar. Com toda a sinceridade e com toda a Uhum. transparência, né? Não queria ter saído, eu queria ter ficado. Estava na minha casa, no lugar que eu me sentia bem, num lugar que eu nunca Uhum. desrespeitei ninguém, sempre todo mundo bem, desde os funcionários, o diretor, todo mundo, nunca fiz mal para ninguém. Mas respeito, né, a decisão na época do professor Mancini, né, foi a escolha dele, a decisão dele. Até porque na época também tinha problema no pubis, né, e eu não estava 100% pelo desgaste que eu vim de 2009, 2010, de Série A2, não parei, né, e eu vinha sentindo essas dores desde a Série B também, e depois na Série A2 que eu joguei, vinha jogando no sacrifício, porque valia a pena, né? Como vários jogos da Série B eu joguei com tornozelo infiltrado, jogos importantes, né? Jogos da Série A2 na época que a gente não estava muito bem, em 2010, porque a gente estava ali brigando até para não cair na época, se eu não me engano, Uhum. estava muito bom, né? Então, eu joguei isso muitas vezes, Uhum. né? Mas por quê? Me arrependo, entendeu? Pelo Guarani, pela camisa, né? Pelo amor que eu tinha, que eu já tinha uma identificação muito grande com o clube, e eu não me sentia, eu não me via no momento de parar. Então, eu prefiro continuar. E aí veio o brasileiro, né? Veio o brasileiro, veio a mudança, e aí veio o Mancini, trouxe os jogadores dele, né? Respeito, colocou para jogar, né? Apenas na época eu lembro essas palavras que eu falei para ele, que eu não estava 100% por causa do meu pubis, que eu não poderia ajudar ele na época, né? Então, eu lembro que ele só falou para mim que se eu não tivesse 100% não era para treinar e nem para poder estar jogando. E eu falei para ele, tudo bem, eu respeito, eu vou tratar, e assim que eu tiver 100% eu volto para Uhum. poder jogar, né? E aí quando eu recuperei e fiquei 100%, né? E aí comecei a ter poucas oportunidades, comecei a ver que não estava tendo mais espaço, né? E aí eu fiquei chateado uma época que o Mazola estava suspenso contra o Vitória, se eu não me engano, na Bahia, e aí o cara que tinha da posição era eu, né? E na época eu não fui pro jogo. E aí eu fiquei chateado, realmente fiquei triste naquele momento, porque eu esperava de poder ir pro jogo, né? Jogar ou não, mas pelo menos estar no banco. E aí eu não. E aonde eu fiquei chateado, né? E aí eu já senti um clima diferente, já senti que eu não fazia mais parte, não estava nos planos, né? E aí veio o jogo do São Paulo também, aí eu me culpo, né? Também porque de uma atitude que eu fiz. Depois eu me resolvi, na época, com o Mário Lúcio, né? Que era o menino, né? O Mário Lúcio, que ele entrou, eu joguei contra o São Paulo no Brinco, e aí eu saí do jogo no segundo tempo, no começo do segundo tempo, e aí desci direto pro vestiário, porque eu fiquei triste, porque não merecia sair daquele momento ali da partida. Eu acho que eu estava bem, mas decisão do comandante, coisas que eu tinha que ter feito de ter descido pro vestiário, pelo menos ter ficado no ponto, Uhum. né? Mas aí no outro dia eu pedi desculpa pro Mário Lúcio, chamei ele, conversei, e pedi desculpa também no grupo todo, até pro próprio Mancini na época,
né? Mas aí depois dali eu senti que o clima não era mais o mesmo, já não era um clima legal, já não tinha chance de ver alguma coisa de eu jogar. Então, eu peguei e vi que o clima já não estava bom, né? Fui no presidente na época, sentei na sala com ele, na época era o Leonel, se eu não me engano, é ele, Leonel Oliveira. presidente. Sentei na sala dele e conversei, expliquei a situação, que tinha 3 propostas para mim poder sair, e eu estava querendo jogar, eu não queria ficar no banco, não é questão de não ficar no banco, falei para ele, eu não queria ficar sem jogar, nem no banco eu estava indo, eu falei para ele. Então, assim, eu estava recebendo salário e não jogando. Então, assim, eu falei ao presidente, eu nunca tive problema com o senhor, nunca tive problema com ninguém aqui dentro, né? Eu respeito o comandante e as escolhas dele, mas assim, eu quero sair, cara. Eu quero sair, eu quero jogar. Eu estou num momento muito bom da minha carreira, entendeu? Eu joguei em 2009, joguei agora, vim num momento muito bom e eu quero jogar, cara. Tem, assim, clubes interessados no meu futebol, então eu preciso jogar. Eu não posso ficar parado, senão eu vou sair da vitrine, entendeu? Então, eu preciso jogar. E aí, o Vadão era o treinador da Portuguesa, né? Na época. E aí tinha a Portuguesa, o Bahia e o São Caetano na época, né? E aí o Vadão me ligou e falou, ó, vem pra cá, aqui você vai ter oportunidade de novo, de começar, de poder ter as suas oportunidades e buscar seu espaço, né? Não é porque eu estou trazendo você que é garantia de você chegar aqui e ser titular. Então, você vai chegar aqui e vai brigar pelo seu espaço. Eu falei, não, professor, tudo bem, eu vou, e eu vou conversar com o presidente aqui, vou ver se ele me libera. E aí foi aonde eu pedi a liberação. O presidente na época não queria, falou para mim segurar, falou para mim esperar. E eu falei para ele que não ia esperar, porque não ia, porque senão depois o clima poderia ficar até pior, né? E aí, aonde ele pegou e acabou me liberando. Mas sair, eu não queria sair na época do Guarani. Eu queria ter ficado, ter jogado, né? Então, assim, fiquei chateado por um lado de ter saído, mas fui para um lugar também que tinha um cara que me conhecia, que ia me dar oportunidade de novo, né? E peguei lá, eu tive essa oportunidade, joguei, né? E só fiquei triste porque o Guarani caiu, cara. Porque mesmo de longe eu acompanhava, eu torcia, eu falava com os amigos que estavam lá ainda também, que fazia parte na época, o Ricardo Xavier, Douglas, os caras que ficou, né? A gente conversava direto, né? Eu assistia os jogos do Guarani, né? Então eu fiquei chateado, fiquei triste porque o Guarani caiu, né? Mas coisas que fazem parte da vida, né? Faz parte do futebol. Então, e aí eu tive que retornar em 2000 no final de 2010, né, porque eu fui emprestado, aí o Neo não quis me emprestar mais, porque os pessoal da Portuguesa queria que eu voltasse para a Portuguesa, ofereceram o jogador para eles também, mas aí o Leonel bateu o martelo e falou que eu não ia ser emprestado, que aí eu ia ser aproveitado em 2011, né? E aí até na minha volta eu brinquei com ele, né? Até quando eu cheguei na apresentação, no começo do ano, eu brinquei com ele, eu falei, agora eu sou importante, agora eu, né, faço parte, né? Mas pode ter certeza, eu estou aqui com a mesma disposição que eu cheguei aqui em 2009. Vou fazer uma temporada muito boa de novo, vou brigar aqui pelos os campeonatos que o Guarani tem, para a gente poder ser campeão, era a Série A2, né? Para a gente poder conquistar o acesso e depois ter a sequência da Série B. Então, ele não quis me emprestar de volta, né? Mas foi engraçado, porque eu falei para ele, né? Eu falei, agora vou ser importante novamente aqui, né? E aí, infelizmente ter saído, né? Mas feliz por ter retornado e ter reencontrado de novo o meu futebol dentro do Guarani. É, aí em 2000, a gente vai para 2011, né? Você volta no final de 2010, né? E aí tem 2011, né? Que foi um ano, você obviamente, né, vai poder falar, um ano difícil, né? Mas assim, cara, aí antes de dar a palavra, até falar que o que vocês fizeram da união, da hombridade, né? Porque vocês
ficaram no Brasileirão, acho que 10 meses sem receber, uma coisa assim, né? E o que vocês fizeram de se juntar e não deixar a peteca cair, não deixar o Guarani cair, assim, foi... A gente fala muito de 2009, de 2012, 2018, 2016, mas assim, cara, se o Guarani cai ali, em 2011, eu não sei, cara. Não sei o que ia acontecer. Então, assim, eu queria... Parabéns mesmo, sim, poder estar falando isso pra você agora, né, cara a cara. O que vocês fizeram em 2011 foi genial. E aí eu queria saber como foi, né, esse Brasileirão tão conturbado, com esses problemas internos lá. Como foi lidar com tudo isso, com tantas coisas a dever para vocês, né? Até Então, olha como que é a Fabinho, história, né? até queria complementar É, também os parabéns e o obrigado, porque acho que 2011, se não, foi o pior ano que a gente teve em questão administrativa no Guarani. E também uma dúvida para complementar é como que foi lidar com o vestiário no meio dessa instabilidade, esse furacão também. então, para você ver como é que é o destino meu, né? Eu cheguei no Guarani, o Guarani tinha caído, né? Da Série Uhum. A2, né? Na 9. Eu voltei de empréstimo, o Guarani na Série A. E aí eu ia começar o ano na Série A2, né? E aí falei, cara, vambora. Fazer uma Série A2 boa, né? Melhor do que a de 2010, que é onde todo mundo criou-se uma expectativa muito boa, porque o time da Série B ficou para a Série A2 na época, né? De 2010. E a gente não conseguiu acesso com o time que a gente tinha, né? E aí começa 2011, né? Começaram a chegar jogadores diferentes, né? Jogadores também com perfil, né? Na época também da Série A2, e também entra naquilo que eu falei no começo, jogadores com fome e assim, enxergando o Guarani da mesma maneira que eu enxerguei quando eu cheguei no Guarani, né? De poder fazer o nome, de poder aproveitar, né? Para poder fazer um contrato amanhã ou depois. Então eu vi muitos jogadores que chegaram desse jeito, com essa vontade, né? Então, como eu já tinha uma moral dentro do clube, era ídolo, né? Já tinha era uma referência ali dentro, muitos jogadores, acho que quando chegaram, né, acharam que eu era, tipo, mascarado, perna, né? E aí eu recebia todo mundo bem, cara. Todo mundo bem, dia a dia sempre me dei bem com todo mundo, né? E aí começa a Série A2, cara. Começa a Série A2 também, não foi, o começo também não foi muito legal, não estava muito bem o time e tal, né? Se eu não me engano, acho que quem começou a Série A2, se eu não me engano, foi o Agel, né? Se eu não me engano. Foi o Agel Não como lembro. treinador. Acho que foi o Agel como treinador, acho que foi ele que começou. E, e aí parece que não começou bem. Aí uma derrota que nós tivemos, se eu não me engano, por Nacional em São Paulo, que nós perdemos de 5-0, se eu não me engano. E eu estava no banco nessa época, tudo. E aí não me colocou para jogar também. Decisão dele, escolha dele também. Eu estava voltando de lesão. E eu me lembro também de uma história que ele estava todo de preto, né? No banco. E aí a torcida, naquele dia, nós tínhamos perdido o jogo. E aí o torcedor pegou no pé dele, começaram a xingar ele tudo lá no estádio, lá. E o clima já não ficou legal. E eu lembro que naquele jogo ali, no vestiário, o presidente acabou desligando ele, né? E aí veio o Wilson Tadei. Isso. Aí veio o E Wilson só Tadei. Aí para veio. reforçar o que você falou Ah, mesmo, o Argel Fux começou no final, no, começou em dezembro de 2010 até março de 2011, depois veio o Wilson Tadeu e no final do ano Giba. o Giba veio Isso, para a Série B, né? Depois para a Série isso. B o Giba. E aí a gente, né, chegou o Wilson, o time encaixou, né? Subiu, começou a fazer um campeonato muito bom, jogos bons para caramba dentro da Série A2. Chegamos na final, né? Conquistamos o acesso, perdemos o título na época para o 15 Piracicaba, mas um time que, de muitos jogadores também que parecido comigo,
quando eu cheguei dentro do Guarani, que nem eu falei, jogar a oportunidade, viram a oportunidade de poder fazer uma campanha muito boa, de fazer um campeonato muito bom, para poder se empregar, para poder renovar, sabe? Para mudar a vida de cada um, né? Então, muitos renovaram depois para a Série B, só tinha contrato para a Série A2, muitos renovaram para a Série B, e aí veio a Série B, né, cara? Aí veio a Série B, né? Toda a situação de salário atrasado que já vinha antes da Série A2, né? E, e aí nós não começa muito bem, né? E aí eu comecei a enxergar que as coisas iam ser difíceis, né? Que o ano não ia ser complicado, né? Apesar de nós conquistar o acesso que a gente conquistou, de ter sido, de ter... E aí eu falei, velho, a Série B vai ser difícil, cara, vai ser complicado, né? Vai brigar para cair, né? Já tinha isso, já percebia muito isso, né? Então, aí foi vindo jogos, perdendo jogos, e ali numa situação muito difícil, complicado, né? O time oscilava, né, dentro da competição, né? Mas até então, o torcedor não sabia, a imprensa não sabia o que estava acontecendo, né? De salário usado, mas só que a gente não estava perdendo jogos por causa disso, entendeu? Eu queria os resultados, a gente queria ganhar, até para ganhar mais força ainda, até para poder ganhar mais força, até para poder ajudar também os pessoal na época da diretoria também, para eles poderem correr atrás de recursos, para poder resolver não só a parte nossa, jogadores, mas também daquelas pessoas que estavam com nós no dia a dia, os faxineiros, as cozinhas, a tia da cozinha, todas as pessoas que faziam parte do grupo, do clube. Então não era só nós jogadores, entendeu? Então era todo mundo. Então, e aí, pô, foi ficando já uma coisa meio pesada, foi ficando uma coisa meio, sabe assim, já um clima meio ruim, a torcida cobrando pra caramba, xingando, né? E aí depois veio a situação do Walter Grazi, né? Preparador. Ele deu uma entrevista na rádio Bandeirantes, se eu não me engano, não sei se foi na rádio Bandeirantes, se eu não me engano, e aí expôs tudo que estava acontecendo, tudo. Ele, como nós diz no dia de hoje, né, botou no ventilador lá e soltou a bomba. E aí, cara, no outro dia, no clube, mó rebuliço danado, mó disse-me-disse, clima pesado, olhava para um e o cara feia de alguns diretor, né? Ele tinha dado a entrevista, alguns não tinham gostado da maneira que ele colocou. E aí foi onde nós se reunimos, de nós jogadores, e aí veio as lideranças, né? Veio as lideranças, eu como fazia parte também. E aí eu falei, ó, a partir de hoje nós estamos com ele. Ele só falou tudo aquilo ali que todos aqui queriam falar, mas ninguém teve coragem de falar, de expor. Ele expôs e agora nós estamos com ele. Doa a quem doer. Nós estamos juntos. Agora, mais do que nunca, nós vamos se fechar como grupo mesmo. Nós vamos nos brindar. E agora, meu irmão, agora nós vamos ter que ralar pra caramba. Né? E aí, eu lembro que depois saiu a matéria lá, os pessoal da imprensa, falando que não ia criticar mais nenhum jogadores na época do Guarani, pela situação que estava, né? Porque jogadores, né? Isso aí não é desmerecendo o Guarani, a instituição. É que foi o que foi vivido no momento, naquele ano, naquela situação, né? Jogadores não tinham dinheiro para pagar apartamento do aluguel, porque aí tinha que sair de lá, mandar a família embora, mandar a filha embora, e aí jogador morando lá debaixo do estádio, morando lá, né? Porque não tinha condições de pagar, né? Então, assim, funcionário na época não tinha dinheiro para poder ir trabalhar, a gente ajudava da maneira que a gente ajudava,
várias vezes ajudei bastante gente ali dentro, mas assim, o que me impressionava mais, cara, era a alegria deles de ir trabalhar, cara, sabe? De dar o melhor deles ali no dia a dia, cara. De ouvir as tias da cozinha falar, filho, independente de qualquer coisa, nós estamos aqui com amor e carinho para fazer a comida para vocês, para fazer a janta para vocês. Nós estamos junto com vocês. Nós vamos sair dessa. Então, assim, cara, não tinha como. Não tinha como. Então, foi aonde nós se fechou. E o torcedor também entendeu na época que tinha que estar com nós, e aí foi o torcedor veio junto com nós também, né? Teve na época, a maioria se movimentou para poder ajudar de alguma maneira, né? Nós, jogadores, os funcionários também, para poder ajudar. Eu vi muito esforço de muitos torcedores, algumas pessoas que amam o Guarani, né? Para poder ajudar naquele momento. Mas só que nunca passou pela nossa cabeça abandonar ou largar, como foi. E só voltando aqui no negócio do Walter Grasma, que e logo no outro dia, acho que se eu não me engano, ele falou na sexta e sábado nós não, falou na quinta, sexta nós concentrada, sábado nós jogava, se eu não me engano, contra o Barueri, no Brinco de Ouro. E aí teve, graças a Deus, a felicidade de fazer o primeiro gol fui eu. E aí eu tenho, até hoje eu tenho esse gol gravado, né? Que eu faço o gol de cobertura e eu chamo todo mundo, chamo todos os jogadores, todo mundo, e corro na direção dele, ele está atrás do gol, aquecendo os jogadores. E aí nós vai até ele, abraça ele, e ali até a gente, na época, eu até me emociono, porque foi um ano difícil, porque a gente estava enfrentando muita coisa difícil ali naquele ano, sabe? E eu vi ele chorando naquele abraço por todo mundo, ele se emocionou na hora. Eu lembro que depois do gol, quando deu um abraço para ele, eu falei, cara, nós estamos com você até o fim, velho. E aí depois ali as coisas começou a vir, né, cara? A torcida, todo mundo e tal. E aí chegou na época chegou uma vez também que saiu na imprensa, não sei quem soltou na época, que nós não ia entrar em campo. Mesmo assim, mesmo nós correndo, mesmo nós viajando, mesmo nós dando a vida, deixando tudo dentro do campo, aí soltaram essa, achando que nós ia fazer uma reunião para poder buscar alguma solução, para poder, pelo menos, a diretoria buscar algum recurso, pelo menos para pagar um mês, 2 meses, né, para poder ajudar, cara, para poder, sabe, não só nós, mas todo mundo, cara, não era só o jogador, mas, cara, o pessoal que ganhava pouco também, cara. E aí saiu, né, essa notícia aí. E aí foi onde também eu fiquei revoltado na época também por causa disso. E aí nós tivemos uma reunião lá, eu falei, ó, a partir nós vai o seguinte, falei com o assessor de imprensa, na época, o Emerson, o Ailson, se eu não me engano, eram os capitão, líder ali que fazia parte, quem tomava a frente, né? E chegamos na época, foi na Michele, que era assessora de imprensa. Se eu não me engano, era a esposa ela é esposa, né? Ela era na época, do Fernando Gaúcho. E aí eu virei para ela e falei assim, ó, marca uma coletiva com a imprensa e nós vamos lá falar algumas coisas lá na frente lá. Mas fala que, assim, ó, nós não vai responder nada, nós só vai fazer um comunicado, beleza? Tá bom. E aí foi quando todos os jogadores foram lá, e aí nós expôs, né, o momento abertamente. Até então, nós, jogadores, não tinha colocado nada, só o Walter que tinha dado entrevista. E aí foi onde a gente expôs tudo, né? Acabei puxando também a conversa e expôs toda a situação, o que estava se passando, né? E aí, beleza, mas eu deixei claro que nunca a gente ia deixar de entrar da WO, nunca. Então a gente chegou até onde nós chegou. Se tivesse que não entrar em campo, entraria faz tempo. Entendeu? Faz sentido. Então, e aí, depois dali, nós se fechou e falou, ó, vamos embora e torcer para que
coisas boas aconteçam para nós também, com a permanência, que a gente precisa permanecer, independente de qualquer coisa, a gente não pode cair, a gente não vai deixar o Guarani cair. A gente tem que dar vida lá dentro do campo, porque a gente não caindo, e agora nós trouxe, o torcedor está com nós, a imprensa está com nós, está todo mundo com nós. Então, assim, agora é a hora de, tudo bem, eu sei que a situação está difícil, está complicado, né? E agora nós jogar na Série B, ao mínimo, né? E lá no final do ano a gente vê o que nós faz. E aí, graças a Deus, cara, com todas as dificuldades, com tudo que aconteceu naquele ano, nós permanecemos na Série B. O time de Guerreiro de 2011. Eu tenho um quadro aqui, tá na minha frente aqui o quadro. E eu todo dia, quando eu chego aqui em casa, eu olho para esse quadro, eu olho ali os Guerreiros de 2011 e vejo ali todo mundo ali e falo, caramba, o que nós viveu, o que nós passou ali nesse ano. E aí entra também um pouquinho da minha, acho que a idolatria do torcedor comigo, né? Porque o que eu mais ouvia, assim, se é outros jogadores, não ficava. Se é outros jogadores, não vivia o que o Fabinho viveu. Não passava o que ele passou. Na primeira oportunidade, já saía. Isso que eu ia Então, perguntando, porque muitos acabam saindo pela porta dos fundos, acionando justiça ou buscando realmente os seus direitos, mas por que você decidiu ficar mesmo com tanta dificuldade, com tantos problemas financeiros que o clube tinha? Foi o fechamento do grupo ou a ajuda do torcedor tendo como um ídolo? assim, a oportunidade eu tinha de sair. Proposta eu tive para sair. Pessoas foram na minha casa. O contrato, assim, para mim, sair. E entra no que você falou, pelas portas do fundo. Para sair pelo FGTS, botar na justiça. E eu falei, não, eu não vou sair pela porta da justiça, pelas portas do fundo, e eu não vou trair um clube que abriu as portas para mim, um clube que eu estava procurando a oportunidade da minha vida, e, e aqui, eu tive a oportunidade. Então, assim, eu não vou jogar o que eu construí, o carinho que o torcedor tem por mim, tudo que eu fiz aqui dentro, por causa de uma situação que eu sei que também não é difícil, que é difícil pra caramba, mas eu não vou jogar fora. Então, eu vou ficar até o final. Eu vou ficar até o final, independente de qualquer coisa. Eu vou ficar até o final. Eu vou ficar aqui. Então, assim, porque eu já tinha um sentimento pelo clube, pelo Guarani. Já tinha uma identificação também. Então, assim, eu não me via fora. Eu não me via, tipo, pular o barco. Não. Cara, eu tinha muito, cara, assim, preso pelos funcionários. Cara, então, assim, eu deparava com eles todos os dias, cara. Teve pessoas que me abraçavam e choravam. Eu chorei junto na época, pessoas ali, dentro ali do clube, cara. Então, assim, eu não posso abandonar essas pessoas. Eu não vou abandonar. Não vou. Isso aí, eu não vou fazer isso. Porque eu tenho uma situação muito boa, eu tenho um negócio muito bom para mim, pessoalmente, e aí eu vou abandonar eles. Eu vou largar eles. Não, vou nada, não vou largar eles. Vou ficar aqui até o final e a gente não vai cair. E a gente vai permanecer e as coisas vai melhorar, né? Então, era isso, cara. Eu não podia abandonar realmente quem estava junto comigo ali. E teve pessoas ainda que imaginou que eu, pelo nome que eu tinha, eu recebia. Mas o Fabinho tá recebendo. Cara, eu não recebia, sabe? Mas eu tava ali, cara, junto, sabe? Então, eu não podia abandonar aquelas pessoas que estavam ali no clube, ali, dando a vida por nós também, cara. As pessoas simples ali também, que limpavam o vestiário, as pessoas que limpavam ali o chão do clube ali, da frente, as tias da cozinha, o cara que cortava a grama para nós, cara, sabe? Os caras que faziam massagem, o roupeiro, os caras da fisioterapia, sabe? Cara, eu falei, eu não posso abandonar esses caras porque eu tô recebendo uma proposta muito boa.
eu não vou sair. Então, graças a Deus, cara, fiquei, foi a melhor decisão da minha vida. Aprendi muito, né? Com muitas coisas que me ajudou muito para minha caminhada, né? Então, foi um ano para mim que eu tenho no meu coração, que eu recordo com muito carinho, apesar de tudo que aconteceu. E esse time aí tá gravado também na minha memória, porque é um time que eu tenho até hoje. Eu vou no estádio do Guarani às vezes assistir o jogo, e quando eu chego no estádio eu lembro aqueles cantos, né? Guerreiro, guerreiro, time de guerreiro. Então, eu lembro desse time, cara. Eu lembro de tudo, do time, eu lembro dos funcionários, das pessoas que viveu aquilo ali. Então, isso não tem preço, cara. Não tem nada que pague, não. Então, foi a melhor escolha minha, a melhor decisão minha. É, porra, depois dessa. Fabi, já pensou em abrir uma empresa de coach? Cara, eu aprendi muito nessa caminhada aí, cara, da vida aí, né? Eu falo que eu não tive estudo, né, cara? Não tive nada, não, assim. Até acabei esses dias aí, meu ensino médio, que eu tô buscando outras coisas também para poder voltar pro futebol, né? Então eu falo que tudo é no tempo de Deus. Mas eu aprendi muito, cara, com muitas pessoas. é, Comecei a conviver com pessoas que me ajudaram muito durante a minha caminhada, né? Pessoas que sabem da minha história, sabem de onde eu vim, o que eu passei, né? Mas eu nunca me apeguei a isso, né? Sempre procurei ser um cara independente de qualquer coisa, de qualquer situação. Tenho meus defeitos, tenho meus erros, como todo mundo tem, mas eu tento o máximo diminuir meus erros para poder crescer como pessoa. Então, aprendi muito, cara, aprendi muito durante essa caminhada do futebol, que para mim serviu como uma faculdade. Não tenho faculdade, mas para Uhum. mim foi uma faculdade, cara. Então, muito a nível de muitas coisas. Eu Então, perguntei, trato muito essa. eu perguntei na brincadeira porque a mensagem que você passa, Aham. sua postura e sua humildade, o jeito que você fala no coletivo também, cara, eu vejo que eu não sinto isso hoje no futebol em si. Eu vejo que virou uma coisa muito negócio e política e muito menos coletivo e em prol da torcida ou do clube em si. Então, eu estava conversando hoje, né, cara, até antes de vir para casa, que eu tava na aula, até o rapaz passou aí, falou que gritou lá, quando ele me viu na avenida lá, né, ele passou gritando de moto lá, é aí o Fabinho é Guarani, não me lembro agora o nome dele que passou ali. Eu estava conversando com um amigo meu aqui, que hoje eu tenho também uma amizade muito grande, eu considero ele como um irmão também, né, cara que eu falei já para ele que vou levar para a vida aí, e a gente estava comentando dentro do carro, conversando, batendo papo, né, cara, e falando porque da nossa essência, né, cara, eu fui torcedor também. Eu quando criança, né, continuo pequeno, né, só tô velho só, mas pequenininho ainda. Então, pô, eu invadia campo, cara, lá em Pernambuco. Eu invadia o campo Santo Antônio para poder pegar meião, para pedir short de jogador, autógrafo, sabe? Então, assim, eu não perdi isso. Então, essa quando eu cheguei no Guarani, não é que eu não tinha nos outros clubes, tá? Eu tinha isso. Mas no Guarani foi mais forte. Por quê? Porque tipo, é outra atmosfera, assim, sabe? É outro clima. Torcedor, estádio, clima, do jeito que é. Então, quando eu entrava nos jogos, né, eu olhava para a arquibancada, eu me via, cara, lá em Pernambuco, criança. E eu falava assim, caramba, aqui, ó, eu cheguei, cara. Olha onde eu tô. Os caras tá gritando meu nome, cara. Os caras tá falando que eu sou bom de bola, cara. Que eu sou, sabe? Então, assim, eu transmitia aquela energia da arquibancada para dentro do campo. Eu era mais um torcedor, entendeu? Eu era mais um torcedor. Então, eu via as dores, eu sentia também na do campo, eu corria dentro do campo, mesmo não estando nos dias legal, mesmo não jogando bem, mas, sabe? Eu tentava fazer de tudo para poder acontecer, para vocês ir embora para casa feliz, e muitas vezes, às vezes não dava, e aí eu ficava chateado também, eu não Uhum. dormia também, entendeu? Então, cara, é isso, cara, é esse sentimento. E assim, ó,
Mas o Fabinho está querendo falar hoje dos jogadores. Não, cada um, cada um. Cada um tem o seu sentimento, cada um sabe aquilo que tem que fazer, né? Cada um sabe o que é bom ou não para a vida deles, o que eles têm que abrir mão para poder aproveitar a oportunidade hoje que eles estão vivendo dentro do Guarani. Tenho amigos hoje que estão jogando lá, que eu joguei junto com eles também, né? Então, assim, e eu falava para eles também quando eu estava jogando junto, quando a gente jogava junto em outros clubes, e eles sabiam também daquilo que eu sentia por Guarani, eu torcia, eu apostava no Guarani na época, tipo, apostava assim, não de bet aí não, tá? Eu tô falando na época lá atrás, que não tinha bet, né? Que não tinha bet, a gente apostava entre jogadores, que ficava tirando onda comigo, né? Lá em Campinas, lá o maior é o outro, lá, que nada, não sei o que. Eu falei, velho, hoje o Guarani vai jogar com não sei quem, vamos apostar? Vamos, apostar o quê? Uma janta? Vamos pagar, não, paga uma cesta básica, vamos embora. Então, tem cara que está dentro do Guarani hoje que sabe o que eu estou falando. Tem cara que está dentro do Guarani hoje ali, que ele sabe o meu sentimento, o que a gente concentrava junto. E eu assistia jogo do Guarani. E hoje ele está dentro do Guarani, cara. Eu estou falando do Marcelo Cordeiro. E hoje ele é treinador, hoje ele vai ser treinador da Copa Paulista. Ele sabe. Eu joguei com o Jairo também, joguei com o Jairo, que hoje também é da parte do Sub-20. Cara que conhece, sabe o que eu sinto pelo Guarani. Então não é da boca para fora, cara. Eu tenho um carinho de vocês e é recíproco da minha parte também. Por tudo que eu fiz, eu sou grato. Então, assim, o que eu falo da minha parte, que nem você falou, o sentimento é daquilo que eu vivi como criança, cara. E eu cheguei dentro do Guarani e eu senti isso, cara. E aí eu transmitia. Então, hoje, o que falta hoje aí, tá? É os cara abrir mão de muitas coisas e focar mais em querer, sabe? Coisas maiores também, cara. Entendeu? O Guarani é grande para ele poder também seguir o caminho deles através de outras coisas que eles querem para a vida deles. Né? Então, que eu falei, cara, no começo. Não tá jogando mal, cara, mas dá vida, cara. Dá vida, corre, batalha, sabe? E aí o torcedor reconhece, cara, entendeu? Então, mas é sobre isso mesmo. Isso que eu passava, é isso que eu vivia e eu transmitia dentro de campo, porque eu era um torcedor também, cara. Entendeu? E eu falava assim, um dia eu vou ser um jogador de futebol. Eu quero ser jogador de futebol. E um dia vai ter alguém gritando meu nome. E gritaram, entendeu? Então é isso. E para a gente falar agora do o seu tempo, Fabinho, né, do horário, mas para a gente já enganchar agora para 2012. Se a gente viu um tempo ruim, agora a gente vive, acho que eu tenho 27 anos, acho que foi o ano mais da hora, assim, pra gente, né? Antes eu queria falar que eu não tô vendo as mensagens do chat, porque tá bugado aqui para mim a live, tá? Então aí qualquer coisa você vai tocando no comentário, Bugrino. Mas... E aí a gente tem 2012, que aí tem aquele time sensacional, né? Que vocês chegam a vice-campeão, infelizmente contra o Santos do Neymar, que se fosse qualquer outro time, tenho certeza que vocês iam rangar eles. Então, como que foi o sentimento desse ano, de 2012, no Paulistão? Esse vice-paulista que significou tanto pra gente, o derby, o gol no Palmeiras, né? Que faz também, os 2 gols, né? Que você faz no Palmeiras. Que levou pro derby, né? Levou pra semifinal. Como que foi para você, né, esse ano aí no Guarani 2012, no Paulista? Você vê, né, cara? E olha só como que é. Eu falo, né? Olha só, vai casando as coisas, né? 2009 chega de uma caída, e aí volta 2011 depois de uma caída, e aí inicia o ano de 2012 depois de um ano difícil que nós viveu em 2011. Olha que coisa, cara. Então tava tudo escrito, cara. Tava tudo já calculado, a trajetória, a minha história, né? Então tava tudo, velho. É só pegar e eu fico pensando, né? E meus filhos falam para mim assim, pai, porque meus filhos acompanhou quando eles eram pequenininhos, eles iam no campo, mas era pequenininho, eles não sabiam, não tinham proporção do que eu representava dentro do Guarani, né? E quando eu levei eles nos jogos aí, eles falaram, pai, eu não imaginava não, pai, que você era querido assim não.
Eu não imaginava que você tava até me emociona porque é que eu falo, cara, é o que eu vivi, né, cara, é o que eu busquei para minha vida e contar minha história, né? Eu ouvia muita história de muita história dos outros e eu colocava na minha cabeça que um dia eu ia contar minha história, cara. E eu tenho a oportunidade hoje de contar para vocês, conto para muitas pessoas que às vezes me perguntam, né? Tento passar para algumas pessoas, para alguns meninos que estão hoje buscando aí alguma coisa na vida deles, que não é fácil. O futebol não é fácil. A gente vive de ilusão aí, achando que o futebol é só o time grande, e não é, cara. Ninguém conhece os perrengues que passa, as dificuldades que passa, não é mil maravilha não, cara. É que todo mundo olha aquilo que você tem, né? Aquilo que você anda, né? Então, e aí meus filhos falam isso pra mim, cara, então eu fico como? Eu falei pra eles, ó, cara, o pai deixou a vida dele aqui, cara. E aí o pai é conhecido. E o pai tem um carinho do torcedor, das pessoas que realmente amam o clube. Isso aí pro pai não tem dinheiro, não tem nada que pague, entendeu? E aí vem 2011, que nem eu falo, né? Tudo já estava escrito na minha história, né, cara? Então, um ano difícil, e aí começa 2012 também com a mesma desconfiança, né? Olha só, com a mesma desconfiança. Se pegar, ó, a história começa 2012, o Vadão volta. Eu tive proposta no final do ano para sair, né? E aí não falei. Eu lembro que na época foi o Mingoni, Uhum. assumiu, né? E aí ele falou para mim, ó, não sai, cara, fica, você tem contrato ainda, tem mais um ano, vamos trazer o Vadão de volta, não é certo ainda, mas vamos atrás dele, o cara que você gosta, ele gosta de você também pra caramba, o cara que conhece o clube, e eu falei, presidente, a situação é delicada, difícil, cara, e eu não recebi nada até agora ainda, tal, tá bem, então a gente precisa primeiro definir também a situação do que aconteceu do ano passado, não adianta e garantir que eu tenho para receber também agora, nenhuma, entendeu? E aí ele foi firme comigo, falou, não, pode ter certeza que você vai receber os atrasados, a gente vai pagando aos pouquinho para você, junto com o seu salário que vai vir, mas a gente quer que você fica, cara. Você é o cara, você é o pilar aqui dentro, você é o cara que, entendeu? Que não pode sair. Se você sair, aí quebra tudo, o torcedor já vai criar um clima ruim. Eu falei, não, eu não quero sair, cara. Eu não queria sair em 2010, entendeu? Eu não quero sair agora também. Se eu pudesse sair, eu saía em 2011. Eu não saí também. Então, assim, eu quero ficar, mas eu quero que seja uma coisa séria, né? Que pra gente poder brigar realmente por alguma coisa, né? Não viver de chacota, sabe? Brigar para não cair, brigar para cair. Isso aí não é legal, cara. Eu acho que o Guarani não merece isso, né? Então, aí ele bateu o martelo e falou, não, pode ficar que a gente vai fazer o esforço, vai montar um time competitivo aqui para a gente poder almejar coisas grandes aí durante o Paulistão. Sei que é difícil, né? Mas vamos ver. Aí foi, trouxe o Vadão realmente de novo, mais uma vez, tá louco. Esse cara, eu devo tudo para ele, não, lógico, né? Primeiramente a Deus, né? Mas o Vadão é um cara que eu tenho sou grato pra caramba por tudo que ele fez por mim. E aí chegou no Guarani, e aí montou o time de novo. Foi lá, peça por peça, peça por peça, peça por peça, foi lá, buscou. E aí a mesma coisa, vai brigar para não cair, vai brigar para não cair. E aí, mais uma vez, a gente surpreende todo mundo. O time que ninguém imaginou que ia chegar, a gente chega no final do Paulistão com o melhor time da competição, que realmente, né, na época era o Santos, o Neymar e companhia, né? Mas aí a nossa trajetória, né, durante o campeonato todo, uma campanha excelente, acho que de 10 jogos ou 11 jogos, se eu não me engano, nós tinha perdido um jogo só no brinco. Então, assim, nosso time era muito forte mesmo. E aí veio, né, veio as quartas de final, veio Palmeiras, né? E aí veio realmente a final nossa, né? Aí realmente veio a final nossa. Aí não tinha jeito, né? Imagina, depois de 24 anos, se eu não me engano, né? Uma semifinal, um derby, cara, que é o derby do
século. Cara, aquele jogo ali, eu falo pra você, cara, meu Deus, nós não pode perder esse jogo. Nós não pode. A campanha que nós estamos fazendo, o time que nós temos, com todo respeito, nós não pode ficar fora dessa final. Nós não pode perder para esses caras. Se tem um time aqui que tem que entrar para a história, é nós, não eles. Porque eles não têm história. Nós tem. Não tem muita coisa, né? Tem história. Entendeu? Eles não têm história. Eles não têm história. Nós temos. Eles não têm nada para contar. Nós tem alguma coisa para contar, entendeu? Então nós tem. A realidade é essa. E aí, cara, graças a Deus as coisas aconteceram. Veio o derby, passamos do Palmeiras com 2 gols meu, o gol do Magalho também olímpico. E aí veio o derby, cara. Aí veio aquela sensação de novo, né? Aí veio aquele clima, né, cara? E aí veio aquela movimentação na cidade, né? Aquela coisa maravilhosa, né, cara? E eu falei, meu Deus, chegou o derby. O Vadão, olha, você foi expulso um jogo lá em cima. Pelo amor de Deus. Calma, calma, põe a cabeça no lugar. Não entra pilhado. Os caras vão te provocar. Entra calmo, concentra no jogo e vambora. Não é preciso de ser. Não vai perder a cabeça. Falei, não, professor, pode ficar cegado. Eu tô com a cabeça boa. Do primeiro jogo lá, eu tô com a cabeça boa. Pode ficar cegado. Mas tava nada, tava doido para poder jogar. Tava louco para jogar. Tava louco. Tava pilhado para jogar. Não via a hora do jogo. E aí veio o jogo, né? E aí veio o jogo, veio a história toda, né? Veio 1-0 para eles. Nosso maestro, né? Nosso ídolo, né? Nossa referência. Cara que eu tenho um carinho também muito grande. Cara que respeito muito. Que é o velhinho, né? Que é o Fumagalli, né, cara? Cara que carregou o nosso time. Cara que comandou o nosso time, né? Com maestria, com a liderança dele. E, e aí ele veio e machucou, né, cara? Na hora que eu vi ele no chão, cara, eu olhei no chão e falei, não é possível, não pode isso. Não, não, não pode estar acontecendo isso, cara. E eu lembro até hoje, cara. Eu lembro até hoje, e ele sabe também que eu falei isso pra ele, ele deve ter falado já, que eu fui na direção dele e falei pra ele, ó, nós vamos correr por você. Nós vamos dar vida por você. Pode ficar sossegado. E ele chorando, porque ele tinha machucado, e eu falei assim, ó, nós vai dar vida por você. Pode ficar sossegado, nós vamos correr pra caramba por você aqui. E eu lembro ele tira a braçadeira de capitão e me entrega, né? E aí eu uso a faixa, né? Eu falei, agora é por ele. Agora não vai dar vida aqui. Beleza, vamos segundo tempo virar, acabou o jogo, 1-0 ali, né? No vestiário. Entrou o Medina, né? No lugar dele. Medina não tinha jogado o campeonato direito, mas é que eu falo, né? Tava lá treinando, tava lá trabalhando, tava lá quietinho, não tava lá reclamando, né? Se ia entrar no jogo ou não, ninguém sabe. Mas se ele tivesse reclamando, se ele tivesse lá falando um monte de coisa, nem pro jogo ia, né? Uhum. E a grande oportunidade da vida dele no derby, no maior derby da história do século, né? Isso. Do século. E aí entrou o Medina, o abençoado, né? E aí fomos 1-0 pro vestiário, chegamos no vestiário, todo mundo cabeça baixa, tal, já desci gritando daquele jeitão meu, já tava milhão, falei, vambora, rapaziada, levanta a cabeça, vambora, vambora que o jogo é nosso, nós não pode ficar fora, não pode ficar fora, vambora, vambora. Aí chegou o Vadão, aí começou, tal, 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 tal. Aí vamos subir, vambora. Aí eu lembro que na subida ali do túnel ali, né, acho que um monte de jogador conta isso aí, né? E aí eu vim atrás, né? E aí eu gritei, né? Para aí. Com medo. Quem não acreditar, fica aqui embaixo. Nem sobe. Se nós subir, nós vamos virar esse jogo. Então, quem não quer, fica aqui. Quem acredita, sobe. Rapaz do céu, meu Deus do céu. Beleza.
vimos sangue no olho, mas também assim, tá? Ó, e ninguém lembra, né? Isso eu falo para todo mundo, ninguém lembra, ninguém toca nisso. Poucas pessoas eu acho que eu ouvi falar. A defesa que o Emerson fez, a mesma defesa que o Cássio fez, lembra? Do jogo Vasco e Aham. Corinthians? Mesma defesa, o lance que o Roger sai na cara do gol, assim, ó, no começo do segundo tempo. Acho que cara a cara com o Emerson pega, me dá o tapa, assim, pega nos dedos dele, assim, ó, a bola sai para fora. Ali, naquele exato momento, eu falei, o jogo é nosso. Aí o campo fez assim, ó. O campo fez assim, ó. Aí começou. Aí nós começamos a jogar. Aí o campo ficou pequeno. E aí não aguentaram, né, cara? Aí veio o gol do Fábio Bahia, todo errado. Tô falando, eu falei, que dá nós, velho? Bateu todo errado na bola, todo errado. Não sei como ele acertou aquele chute, aquele rapa-bosta dele lá, não sei como. Eu dei a bola, eu, eu lembro que eu dei a bola para ele para trás, assim, ó, cruzado, ele chegou batendo na bola todo errado, de calcanhar na bola, 1-1. Falei, agora é nós, agora é nós. E aí começamos em cima, em cima, em cima, o abençoado, o iluminado Medina. 2-1, 3-1. Falei, oh, meu Deus do céu. Meu goleiro, ele, ele pegou todas as bolas minhas. Não queria deixar eu fazer gol, né? Mas, cara, que jogo, que dia, que noite. Meu Deus. Aí foi onde eu comecei depois, ali no final do derby, ali da vitória, de tudo aquilo que aconteceu, o estádio lotado, todo mundo gritando, todo mundo cantando, a festa, chorando. Eu lembrei de tudo que nós vivemos em 2011, cara. Funcionário lá dentro, lá nós chorava pra caramba, velho. Lembrando de tudo que nós viveu, de tudo que nós viveu em 2011. Então, por isso que eu falo, já estava escrito, cara. Estava escrito tudo que nós estava passando e depois a coisa ia acontecer, ia vir coisa boa para nós e veio, cara. E veio. O funcionário recebeu tudo em dia, né? Pelo menos acho que o ano de 2012, aí não sei como que ficou, se ele pagou, o pessoal depois o que devia, eu creio que deve ter pagado, não sei, ou buscar outra solução, como eu busquei também depois, que infelizmente não queria ter colocado o Guarani na justiça, mas eu busquei os pessoal que estava lá, conversei com eles, falei para eles na época, falei, não quero colocar o Guarani, vamos conversar, vamos tentar chegar num acordo, não sei o quê, mas ninguém me deu bola naquela época, e eu, infelizmente, como trabalhador, como qualquer trabalhador, era o meu dinheiro, era aquilo que eu tinha para receber, não queria nada daquilo que eu tinha para receber, e acabei colocando com dor no coração de ter colocado, e para mim poder receber aquilo que eu tinha de direito, que eu tinha de... Então, acabei recebendo também, e acho que creio que muitas pessoas também recebeu depois, que na justiça depois o Guarani acho que pagou todo mundo as dívidas, né? E aí a gente coroou, cara, coroou tudo aquilo que nós viveu em 2011, cara, com a campanha que nós fizemos em 2012. Chegar numa final contra o Santos, de Neymar, Ganso e companhia, os caras jogando filé da bola. A gente sabia que era difícil, mas a gente tinha que Fabinho, encarar, né? até aproveitando, tem uma pergunta do Roberto Marques, 79. Fabinho, conte como foi a emoção de ver a torcida bugrina dividindo o Morumbi na primeira decisão. Ah, eu tomei um susto, tá? Alberto, na moral, eu tomei um susto. Eu falei assim, na hora que nós entrou para aquecer, eu olhei bem, eu falei, olhei bem, eu falei, nossa senhora, tem bastante, tem bastante bugrina aqui, velho. A torcida veio mesmo, cara. Cara, eu não imaginava que ia tanto bugrino pro jogo. Cara, e assim, ó, foi uma pena, tá? Era para ser no brinco. Uhum. Tá? Mas, enfim, era, Deus sabe o que faz, né? Tudo bem. E aí, cara, mas na hora que eu vi ali, cara, bastante bugrino no Morumbi, os dois jogos mesmo. Não só foi um, não. Mesmo nós perdendo o primeiro jogo, no segundo jogo também, tinha gente lá. No espaço que foi dado, cara, eu falei, ó,
Falei, que isso, cara. Esse é a torcida, velho. Ei, danado. Fiquei feliz demais, cara. Nós ali na época ali, os jogadores também, né? Porque o torcedor, vocês abraçou também, né, cara? Vocês viram a campanha nossa, tudo que nós estava vivendo e nós vinha, na realidade, numa comemoração muito boa, né? Para ser sincero, né? Da verdadeira final nossa, né? Então, tava lua de mel, tudo era bom para nós, tudo era Era o que a gente maravilha, falava, entendeu? aliás, se ganhar do Santos, se perder do Santos, acontece, né? Agora, a final Sim, foi a semi, a final foi a semi. sim. Então, A festa nossa, velho, a festa nossa, com todo o respeito, a gente queria ser campeão, a gente queria. A gente foi para os dois jogos para ser campeão. A gente sabia da uhum. dificuldade. A gente sabia que o time do Santos era muito forte. Nós queríamos ser campeão. Mas a gente falou também, rapaziada, ó, cara, nós ganhamos o derby, filho. Nós ganhamos a final que a gente tinha que ganhar. Entendeu? Era esse jogo que nós não tínhamos que perder, não. Nós ganhou. Agora é o seguinte, foi o que o Vadão falou. Ó, nós não vai para lá para ficar com medo, não, hein? Nós não vai lá para se defender, não. O Vadão falou. As palavras dele. Ó, nós vai lá para jogar. Vamos lá para jogar. Independente tem Neymar, tem Ganso, tem não sei quem, vamos lá para jogar. Fazer o futebol que a gente tá jogando. Entendeu? Não é para defender, não. Não é para ficar arrumando lá casinha, não. E ficar lá se defendendo lá com medo, não. Vai jogar, vamos bater de frente. O que acontecer, Uhum. vamos embora. Então, Isso. Domingos foi isso, cara. batendo no Neymar. E complementando, o Undergol disse que foram 10 mil torcedores lá no Morumbi. Olha aí, tá doido, cara. Você tá doido. Muito bom. Sensacional. Bugrino demais, cara. Você tá doido, eu lembro. Depois voltando embora, busão da torcida. Cara, pô, você é louco, só lembrança boa, só coisa boa, cara. Então, você tá doido. Eu falo para todo mundo aí, eu fui entender depois realmente tudo isso aí, do que eu represento ali, um pouquinho do que eu sou dentro do Guarani. Depois que eu parei, cara. Depois que eu parei de jogar bola e aí eu vi mesmo, eu falei, caramba, valeu tudo a pena mesmo, cara. Valeu tudo que eu passei. Era momento ruim, mas não, só um momento bom, cara. Tava escrito, tá ligado? O que ia acontecer. Então, sou muito grato mesmo ao Guarani por tudo, né? E poder estar ter deixado meu nome na história, né, cara? Perto dos jogadores que eu falei aí. Isso aí pra mim não tem nada Fabinho, que se pague, não. você pudesse reviver um único jogo, seria esse? O derby do século ou teria algum outro que você faria algo diferente? Não, esse aí de novo. É com eles, filho. Meu negócio era eles, eu queria eles. Era o jogo que eu queria. Eu falo para todo mundo, eu falo para todo mundo que me encontra aí, alguns amigos aí, que eu bato papo às vezes aí. Era o jogo que eu queria, cara. Era o jogo que eu gostava. Era o jogo que eu gostava, não tinha jeito, cara. Era o jogo que eu falava aqui que eu vou chamar a responsabilidade e pode deixar que é comigo mesmo, entendeu? Falar pros caras também. Então era esse jogo aí. Esse aí era diferente. Era o jogo que eu queria, que eu vivia e que eu Você tinha esperava também. estrela, né, Fabinho? Não tem jeito. Eles não têm estrela, mas você tinha estrela, né? Então, Por isso que eu falo, nós temos história, entendeu? Eles não têm história, entendeu? Por isso que eu falo, nós tem título. Eles nunca serão, mas nunca jamais. serão. Passa o tempo e não muda, não muda. Não adianta, não adianta. Ele pode zoar, que nem eles passam aí na rua e vejo alguns aí gritando, Fabinho, vai cair, hein? Não sei o quê, tá bom, beleza. Acho que a única alegria de vocês é essa, porque outras vocês não vão ter, entendeu? É torcer contra a gente, né? Coisa que eles podem. Mas é bom aí, cara, tirar sarro, sabe, na boa, né? Todo mundo na brincadeira sadia, sem faltar Uhum. respeito com ninguém, né, cara? É isso que falta hoje em dia no É. futebol, né? Hoje é triste ver o estádio só com uma torcida. Uhum. Não é Nossa, legal, entendeu? Eu acho que então, um derby hoje não, tem que ter as duas torcidas, cara. Isso aí que move a cidade, isso aí que é bom, né? Sem violência, sem nada. Isso é o clássico, isso é bom, entendeu? E Fabinho, eu tenho uma pergunta que veio do meu pai, para ser bem sincero, que ele quer saber como foi
jogar com um dos ídolos nossos, que é o Fumagalli. Qual a relação que você tinha entre o Fumagalli? Porque uma coisa que a gente sabe é que ego pode acabar com uma equipe. Então, você, com toda a sua humildade, como foi trabalhar também com o Fumagalli, que eu acredito que seja uma pessoa também excepcional? Tá? Da minha parte, cara, falar para você, quando ele chegou, cara, era um cara que ele já era ídolo do Guarani. Um cara que já tinha uma história dentro do Guarani. Cara que consagrado. Então, que eu vou, eu, Fabinho? Aí foi o que eu falei. Quem é Fabinho perto de Puma, Gari, perto de Amoroso, Luizão, esses caras que eu falei que eu citei no começo lá, cara. Então eu tinha que me apegar a eles. Fumagalli chegou, é o cara que era referência nossa, o cara já tem uma história dentro do clube. Cara, eu só aprendi com ele mais ainda, entendeu? Eu nunca tive uma briga com ele, nunca tivemos qualquer coisa da minha parte por vaidade, nunca. O cara que o cara que batia os pênaltis, o cara que batia as faltas, que você é louco, né? Que falta, né? Você tá doido. Que jeito que chega na bola com aquele homem ali, moço. A homem já ia pra bola, a torcida já comemorava. Você tá louco, velho. Então, cara, convivência muito boa. Até hoje a gente se encontra aí. Cara que sempre me trata bem. Ele sabe, eu brinco com ele às vezes também. Eu falo que ele é o meu ídolo, né? Eu brinco com ele, é ídolo. Brinco com ele pra caramba, sabe? Uhum. E aí é que eu falo, cara. É um cara que me dei muito bem, cara, dentro do Guarani, dentro da minha passagem que eu tive com ele lá que eu joguei. Cara que eu tenho um carinho, tenho uma admiração, um respeito muito grande. O Magali tá louco, cara. Você é doido. O Magali. Você é tá louco. Zero, zero, zero ego, zero vaidade, zero, zero, zero. O velhinho é sem Então, tem palavras. uma mensagem aqui do grande senhor Wellington dizendo: prefiro você que o Amoroso. Ah, Esse é meu todo pai. mundo, Meu pai. todo mundo todo mundo é importante, todo mundo deixou um pouquinho ali dentro do Guarani, né? Então, acho que isso aí é o mais importante. Amoroso também, um cara que dispensa comentário, cara também que é ídolo, cara também que representa muito a camiseta do Guarani para onde ele vai também, fala do Guarani, Uhum. ajuda, né? Então, cara também conhecido mundial aí também, cara que tem um carinho também, um respeito muito grande por ele também. Acho que, por isso que eu falo, tá perto desses caras aí tá doido. Eu só agradeço mesmo a Deus, né, de poder ter meu nome pertinho deles aí, de poder participar muitas vezes também com eles em alguns eventos, ou alguns jogos que às vezes me convidam, né, isso mostra uma coisa boa que eu deixei dentro do Guarani, e eles veem isso aí também, né, porque eles fazem parte da história, né, são caras que já têm uma história mais, assim, consagrada do que eu, né? Então, ver esses caras, o Zenon, Careca, né? Participar com esses caras aí de jogos aí, né? Valdeir, entre outros aí, né? Que fizeram história dentro do Guarani, né, cara? Então, isso aí mostra que eu fiz um trabalho bom. Então, fico honrado de poder estar perto deles aí. Muito bom. Bom, Gordão, antes tá que chegando 10 horas, né? E o Fabinho trabalhou, tem que descansar também. Então dá pra gente alugar ele muito mais Uhum. também. O Bugrino tem mais um comentário para poder fazer pro Fabinho, um ponto. Eu tenho uma pergunta pessoal mesmo, que ele comentou, o Fabinho, você comentou que voltou a estudar e está estudando. E você pensa em voltar no Guarani algum dia com alguma outra função? Ou você não cogita? Cara, eu penso, né, cara? Eu acho que assim, eu deixo as coisas sempre, na minha vida sempre foi assim, tudo nas mãos de Deus, na decisão dele, nas escolhas dele, tudo no tempo dele, sabe? Então, assim, graças a Deus aí, ensino médio já acabei, agora eu vou partir para outro passo agora aí, né? Poder fazer o curso da CBF lá. E o futuro a Deus pertence, cara. Depois que eu parei, eu tô vivendo uma coisa, sabe? A cada dia uma coisa diferente. Agora hoje, como professor aí de futebol, né? Pô, tô uma coisa totalmente diferente do que eu vivi, mas coisas que tá me ajudando muito, tô aprendendo bastante Uhum. coisa, sabe? Tô aprendendo coisa com muitas pessoas também, né? A gente erra
pra caramba, mas a gente vai ali tentando, né, corrigir, né, para amanhã ou depois a gente tá bem preparado, né, e quem sabe, né, Deus abençoar lá na frente, seja no Guarani ou aonde for, de poder abrir as portas para mim poder voltar no futebol de novo, tá no dia a dia de novo, será um prazer, cara. Vou fazer de tudo aí para que mais para frente aí, quem sabe, 1 ano, 2 anos aí, a gente possa estar trabalhando em algum lugar. Se for dentro do Guarani, se tiver esse convite futuramente, quem sabe, para mim seria uma honra, né? Seria um prazer de novo voltar agora em outra função, né? Então, o desejo eu tenho, mas vamos ver. Deixa o futuro a Deus pertence. Eu não tenho dúvidas de que quem tiver você como um profissional vai ter uma sorte enorme, porque a sua humildade e a sua visão deixa, acho que qualquer atleta motivado. Então, vamos ver. Sabe, eu tenho essa vontade, né? Quem sabe um dia poder, que nem você falou, eu tenho vontade um dia de voltar a trabalhar dentro do Guarani. Um abraço, Isso. Wellington. É Wellington, né? Um abraço, meu velho. Um abração, viu? Obrigado aí pelas palavras aí, tá? Tenho essa vontade de voltar, cara, de poder trabalhar, de poder ajudar ali, né? Tá no dia a dia com o pessoal, né? Em outra função. Mas que nem eu falei, cara, tudo no tempo de Deus, na hora dele, né? E pode ter certeza que um dia tiver esse convite aí, pode ter certeza que, pô, vou aceitar com o maior carinho. Mas, que nem eu falei, né? Sempre respeitando as pessoas que estão lá, as pessoas que estão no dia a dia também lá, merecem estar lá, porque também fizeram por onde, né? E vamos ver. Acabar o que tem que acabar aí para a gente um dia poder, quem sabe, ter o privilégio de voltar. E aí, Fabinha, agora eu queria falar para você assim que tudo que eu falei no início da live realmente é sincero. Quando vierem outros ex-jogadores aqui, não vai ser uma coisa rotineira. Você, todo mundo que me conhece, meus amigos, você é o maior ídolo que eu tenho do Guarani, tá? É o maior ídolo que eu tenho do futebol. Citei que se entre o Messi e você, eu preferia falar com você. Sendo E, sincero. Eu lembro, molequinho, eu fazia bonequinho seu no Pro Evolution Soccer com o Guarani para poder jogar. E assim, toda a sua história de dedicação e de atenção, tá? Meu pai teve um momento complicado aí, e eu pedi um vídeo, né, para você e você atendeu, deu esse vídeo para ele, mandou esse vídeo para ele. Então assim, você sempre significou muito para mim como torcedor. Eu sou muito grato a você e não só como bugrino, mas muito grato mesmo. Então assim, é um prazer receber você aqui, abrir esse quadro nosso, tá? cara, sem palavras mesmo. Obrigado, acho que pelo carinho, né, pelo respeito. Acho que é o mínimo, né, cara, que a gente tem que fazer, né, cara? Acho que, sei lá, dar atenção para as pessoas, né, que vivem o clube, né, que é vocês, torcedores, que fazem o clube ser grande da maneira que o clube é, né? Sem vocês o clube não seria nada, né? Então, obrigado, eu agradeço mesmo aí pelo carinho, sei lá, pelas Não, palavras, né? aí. É o que eu falo, não tem nada que pague, não, cara. Então, o que eu puder fazer para poder atender vocês aí, seja numa mensagem ou posso demorar, porque às vezes eu fico na correria, mas sempre quando eu dou uma olhada ali, eu respondo, né? Eu falo, né? E até as pessoas, às vezes, que nem você falou, né? Obrigado por ter respondido. Acho que é o mínimo, cara, porque, que nem eu falei no começo, assim, da nossa conversa, a gente viveu isso aí lá atrás, né, cara? Eu também fui torcedor, invadia campo, pedia também. Então, acho que é o mínimo a gente tratar as pessoas bem, independente de qualquer coisa, independente do que a gente é. Aí tratar as pessoas bem, entendeu? Então, obrigado mesmo pelo carinho, obrigado, né, pelo convite, né, de poder participar com vocês aqui da live, de poder contar um pouquinho, né, da minha história, reviver coisas boas dentro do Guarani, lembranças maravilhosas que eu tive. Então, agradeço de coração mesmo. E mandar aqui um abraço, estou vendo assim o Anderson Gol, né, cara? Abração também aí, viu, Anderson?
Tamo junto. E sem palavras, velho. Quando precisar de alguma coisa aí, é só dar um grito. Certinho. Muito obrigado mesmo. Mais A uma gente coisa, que agradece. Muito mais alguma escutei. coisa no último comentário? Fabinho, conversar com você me faz sentir que, de novo, o futebol não é só futebol. Você realmente tem uma aura e, cara, lembra que futebol não é apenas futebol, é muito mais que isso. É muito mais humano. Isso é muito legal. E só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer pela resposta que você deu positiva, pela participação, por ter aceitado a nossa estreia. A Você fica gente até as 10h10 da noite também, até como às 10h10 da noite. E também quero te pedir, caso você queira divulgar alguma coisa ou me deixar uma mensagem, pode ficar à vontade que sempre vai ter um espaço aqui. Não, que isso, eu que agradeço, cara. Agradeço mesmo, de mais uma vez, pelo carinho, né? Por me convidar, né? Participar da primeira live, você falou, né? Se eu não me engano, aí, tá com vocês e trocar essa ideia, de bater esse papo leve aí, Uhum. tranquilo, entendeu? Então, muito obrigado mesmo. Que nem eu falei, eu sou grato ao Guarani por tudo que o Guarani fez por mim. Hoje eu sou o Fabinho que eu sou pelo Guarani, porque eu passei pelo Guarani. E o pessoal me reconhece hoje porque eu é o jogador do Guarani, entendeu? Então, eu sou muito grato. E obrigado a vocês, torcedores, né? Que sempre, né? Me mandam mensagem de carinho aí, né? Pessoas que vocês realmente que fazem o ídolo, né? Vocês que, pelo que a pessoa faz dentro de campo. Então, o carinho que eu tenho por vocês também é recíproco, por tudo que vocês fizeram por mim, tá? E eu só tenho que agradecer, tá bom? Não, hoje eu agradecer, não falar assim de coisas nada não, só falar que hoje eu estou me preparando, né? E quem sabe um dia eu possa voltar para casa aí, trabalhando em uma função aí, alguma coisa dentro do clube que eu possa ajudar pela minha experiência, por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei. Então, é mais sobre isso mesmo, tá bom? Obrigado, Que desculpa qualquer isso, coisa. absurdo. Dá um abraço em todos que participaram aí, né? Sem exceção a todos, tá? E brigadão mesmo de coração, Bom, viu? Fique com quero Deus. agradecer então a presença de todos e lembrando que na vitória ou na derrota, hoje sempre Hoje Guarani. e só para não perder o costume, jamais serão, nunca Nem tenta. Escutou o serão. Lucão da Ponte? O Lucão da Ponte está aí presente e escutou bem. Valeu, pessoal. Ah, Muito obrigado. ele não Até. valeu, um abração, tá? Tamo junto.